Hoje eu vim fazer uma coisa diferente. Saiu o trailer novo do Superman e eu tenho coisas a dizer. Eu confesso que eu sou uma cética de filmes do Superman, mas mesmo assim eu achei um ótimo trailer, eu adorei. Eu adoro como ele começa com a entrevista entre o Clark e a Lois. Aparentemente esse foi o teste de química entre o David Corenswell e da Rachel Brosnahan. Aparentemente o James Gunn disse que essa cena tem um total de 12 minutos e eu acho que o James Gunn é excêntrico o suficiente pra deixar ela completa no filme. Mas eu adoro o momento que a voz dele muda na hora que ele se transforma no Superman. E isso parece ser uma parte importante do filme. Os atores chegaram a falar sobre isso durante uma entrevista na CinemaCon, sobre como a gente vai ver a Lois e o Clark batendo cabeça sobre o que eles acham que é certo e errado de se fazer no mundo, e como a Lois encara as responsabilidades que o Clark tem como o Superman. E falando um pouco mais sobre o trailer, eu adoro a música que vai crescendo à medida que a gente vai acompanhando o escrutínio do Superman, e a gente vê as consequências dele ter ido para um outro país impedir uma guerra, com aparentemente a maior consequência disso sendo a chegada daquele robô dourado gigante. Aparentemente ele também não faz parte de nenhum material original, então ele deve ter sido feito especificamente pro filme. Tá sendo chamado de um martelo de Borávia, que é o nome do país que o Superman foi, de acordo com o trailer. Isso tudo deve estar relacionado ao Lex Luthor de alguma forma, que a gente vê invadindo a Fortaleza da Solidão ao lado da engenheira da autoridade, interpretado pela Isa TKM. A gente vê ela destruindo os robôs que a gente viu na prévia do mês passado e o Krypto segurando o rojão na Fortaleza da Solidão. E assim, o cachorro parece muito real. Então, se alguma coisa acontecer com o cachorro, eu vou na sua casa, James Gunn, chutar o seu PC. Também tem uma cena do civil ajudando o Superman a se levantar, uma coisa bem Homem-Aranha 2, cuidado, ele é um herói. Vemos mais de Anthony Corrigan como metamorfo. E se você olhar de perto, você vai ver que ele tá transformando a mão em Kryptonita pra provavelmente deixar o Clark mais fraco. Possivelmente porque o Lex Luthor mantenha ele preso, como a gente vê em outras cenas do trailer. Não acho que ele é o vilão, no entanto. Acho que ele é aquele personagem que durante algum tempo os trailers vão pintar como uma espécie de vilão que tá ali associado com o Lex Luthor de alguma forma, mas ao invés disso eu acho que ele deve estar usando sua esposa para chantageá-lo. Tem um fragmento de cena que eu gostei muito entre o Clark e o Jimmy no Planeta Diário, e eu fiquei muito feliz porque a gente quase não vê o Jimmy e o Clark interagindo em nada, nenhum filme, nenhuma série. Quase não mostram o pobre do Jimmy, apesar dele ser literalmente o amigo do Superman. Eu acho que o único filme que de alguma forma explorou isso foi Superman o Retorno, mas era muito rápido, então ninguém se importa. Mas eu fiquei feliz de que a gente vai ter essa linda amizade no filme também. Também temos mais da Mulher Gavião, Guy Gardner, Senhor Incrível. Inclusive, Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, tem a energia insuportável perfeita para o personagem. Para fechar os comentários que eu tenho sobre o trailer, a gente ainda tem um pouquinho da relação do Clark com o pai, que eu acho que vai ocupar mais o espaço de carga dramática do filme. Além disso, e pra provar que tem 10 enredos acontecendo ao mesmo tempo nesse filme do Superman, a gente tem algumas pequenas cenas do que só pode ser Solaris, o Sol Tirano. Isso é grande parte do marketing do filme, inclusive a primeira imagem que a gente teve do Superman envolvia isso, e eu ainda não tenho certeza de como isso se encaixa na narrativa. Como eu falei, tem 10 enredos acontecendo ao mesmo tempo, então pode ser que seja só um grande vilão do final do filme, ou só uma referência isolada que o James Gunn jogou ali pro fã do Superman ficar feliz. Mas acho que essa é a parte que eu mais gostei do filme. Apesar de todos esses enredos, o trailer não tá lá pra contar a história pra você. Ao invés disso, ele apresenta os personagens muito mais e a interação entre eles. Eles mostram muito mais o Nicholas Hoult como Lex Luthor, que está irradiando energia de vilão. Eu adoro o momento do trailer quando ele está fazendo um grande discurso de ódio dele, chamando o Clark de coisa, definindo o Superman como aquilo, e daí corta pra um dos momentos
mais vulneráveis e humanos do Clark quando ele tá sendo cuidado e amparado pela sua família. Rachel Brosnahan como Lois Lane está incrível. Eu acho que a Lois é uma personagem essencial pro Superman e não preciso dizer que ela não foi bem aproveitada nos filmes do Zack Snyder. Eu não preciso nem dizer que a Amy Adams é uma atriz excelente, mas o Superman em si já é um personagem super suscetível a erros, então não é estranho que isso respingue nos personagens à sua volta, e errar com a Lois é um erro gravíssimo na minha opinião. Então, obrigado James Gunn, obrigado Rachel Brosnahan. Eu adoro que ela é a jornalista durona, que ela não tá pegando leve com o Clark durante essa entrevista, e eu adoro que parece até que ele não esperava essas perguntas, mas ela joga duro, ela pressiona, e é por isso que o romance e o amor estão vivos e tornam o relacionamento deles tão especial. Mas a melhor parte vem agora. O Superman fala no trailer. Apesar de ser uma coisa boba, como a primeira vez que a gente vê o personagem falando, dá pra ver muito mais traços de personalidade no Superman do David Corenswet do que a gente já tinha visto antes. Como eu falei antes, é muito fácil errar com um personagem como o Superman. Eu mencionei no começo do vídeo que eu era uma cética sobre filmes do Superman por essa razão. Eu acho que o que aconteceu com Henry Cavill poderia ter acontecido com qualquer outro ator. É muito fácil você pegar um personagem como o Superman e transformar ele num cara chato. Num cara caladão que não consegue esboçar um pingo de emoção quando falando com as pessoas. Por isso que eu gostava tanto da série do Superman e Lois. Eu acho que eles conseguem trazer alguma personalidade pro Superman, o que é uma coisa muito difícil. Principalmente quando ele busca essa conexão que ele tinha com o pai ao tentar criar os filhos. Então me tranquiliza saber que eles estão se esforçando pra trazer uma personalidade genuína pro personagem aqui nesse filme. Mas eu acho que o que estraga a experiência de assistir o trailer ou tá um pouco empolgado pro filme é que existe um culto na internet onde a cada trailer que sai, a cada comercial sempre vai ter algum problema, alguma coisa errada, e ficou chato. A ideia do Superman ser criticado porque foi pra outro país é muito parecido com Batman vs Superman. E é mesmo, mas é uma parte fundamental dos quadrinhos do Superman e uma parte fundamental dos super-heróis em si. Em Batman vs Superman não foi a primeira vez, nem a última, que você vai ver um super-herói lidando com as consequências de ter ido resolver um problema em um outro país em teoria, nome dos Estados Unidos. Teve um comercial com o Krypto e o Senhor Incrível que tinha gente falando: como ousam usar o cachorro para promover o filme do Superman? E por outro lado tem expectativa desse ser o retorno de Jesus Cristo. Esse filme vai salvar a Warner. E se ele não fizer 5 bilhões de dólares no primeiro final de semana, a DC acabou e o universo do James Gunn foi pro lixo. Tudo é um grande problema. Aparentemente agora, o Superman é woke porque ele decidiu salvar pessoas de uma guerra. Não me entenda mal, você tem permissão para criticar o James Gunn. Eu tenho várias críticas. Confesso que não foi até a terceira vez que eu assisti o trailer que eu encontrei coisas lá que me deixaram ansiosa. Mas isso não tem a ver com o trailer, mas sim com a contribuição do James Gunn ao universo até então. Esquadrão Suicida foi um bom filme. Assim, a gente tinha uma visão distorcida vinculada a esse nome por causa do fiasco de 2016, mas o filme em si do James Gunn de 2021... é bom, ele entretém. Eu assisti ele mais de uma vez e fui entretida do começo ao fim. Mas sendo realista, a única coisa que saiu desse filme foi a série do Pacificador. Que, de novo, é uma série ok. Você assiste ela do começo ao fim e se entretém. Teve Creature Commandos também e... essa série é muito ruim. Se você assistiu Creature Commandos e gostou... bom pra você, porque essa série não faz sentido nenhum, isso é muito ruim. Mas o mais importante, eu acho muito estranho não ter absolutamente nada sobre a Mulher Maravilha. Uns tempos atrás eles anunciaram 5.000 animações e algumas delas já foram até descartadas, mas nada pra personagem que o James Gunn teve a coragem de chamar de o pilar do universo e parte importante da Trindade. Imagina se não fosse. A coisa mais interessante que aconteceu com a DC nos últimos tempos foi a série do Pinguim. A série não tem absolutamente nenhuma ligação com o que o James Gunn tá preparando pra esse universo e tudo a ver com o Matt Reeves, que deve passar mais 5 anos escrevendo o roteiro de Batman 2. E me irrita que o James Gunn tenha um ego grande o suficiente pra se recusar a unir forças com o Matt Reeves e investir nesse universo do Batman. De qualquer forma, James Gunn não está imune a críticas, mas
Os fãs do Zack Snyder precisam relaxar. Sai um pouco, abraça uma árvore, toma um chá. Eu entendo vocês. Eu juro que eu entendo. Eu posso reconhecer que existem pessoas por aí que, de alguma forma, estavam investidas nesse universo que ele estava construindo e ficaram chateadas que nunca vão ver pra onde isso vai. Mas chega uma hora que a gente tem que deixar ir. A gente tem que seguir em frente e o Snyder Cut foi lançado há 4 anos. E desde então, ao invés de tanto ódio e comparação com as coisas do James Gunn, vamos redirecionar essa energia para promover as novas produções do Zack Snyder. A franquia de Rebel Moon foi cancelada lá pela Netflix. E aí, vocês vão implorar para a Netflix para trazer isso de volta? Tragam o Snyderverse de volta? Eu sei que esse é o tipo de coisa que sai da internet e esse problema some, mas sei lá, eu tô cansada. Eu só queria que a gente pudesse voltar aos tempos que a gente assistia o filme antes de decidir se a gente gostava dele ou não. O Superman é um ícone cultural por si só e eu acho que eles estão tentando fazer o que acham certo com esse personagem e o melhor que eles podem, mas aparentemente isso não é bom o suficiente pro pessoal do Twitter. Então eu acho que ao invés de esse ser o filme salvador da Warner, o melhor filme do Super-Homem já feito, o que vai decidir o futuro da DC, deixa o filme ser só mais um filme de super-herói. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, mas não se esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal e não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acharam do trailer e a sua opinião sobre essa guerra nas redes sociais com os fãs do Zack Snyder querendo o Snyderverse de volta com os fãs do James Gunn que só devem estar empolgados para ver o super-herói deles favorito com a sunguinha vermelha. A gente se vê numa próxima. Tchau!